2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Aleluia. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Amém. Que diz assim, meus irmãos: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. E quando sou fraco, então é que sou forte. Diga: quando sou fraco, então é que sou forte. Senhor, nós te agradecemos, que a tua palavra não volta vazia. E eu sei que o Senhor já tem endereço certo com esta palavra. O Senhor vai alcançar o coração de alguém aqui nesta noite. Eu creio, meu Deus, que essa palavra vai gerar frutos, porque ela é viva. Ela é uma semente viva que, quando cai na terra, gera frutos. E que assim seja em cada coração aqui nesta noite. E aqueles também que estão em suas casas, prontos para receber a tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero continuar a palavra que eu preguei na semana passada com os irmãos. Esse texto é um texto que tem me acompanhado muito esse mês, esses últimos dias. E como eu tenho sido edificado com essa palavra. Eu tenho certeza que você também. E aqueles que não ouviram essa palavra, vão ouvir pela primeira vez, também serão abençoados. Amém, meus irmãos? Esses textos aqui: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando é que nós somos fortes? Quando reconhecemos a nossa fraqueza. Amém? Quando é que somos fortalecidos pelo Senhor? Quando deparamos com as nossas limitações. Quando sou fraco, então é que eu sou forte. E nós temos aprendido aqui com a vida do apóstolo Paulo, como que um homem fraco foi usado por Deus. Como que um homem cheio de fraquezas experimentou na sua vida o poder de Deus, né? E nós aprendemos que a nossa fraqueza não deve ser motivo de vergonha para nós, mas um ponto de partida, através do qual a graça de Deus vai se manifestar. Amém, meus irmãos? E nós aprendemos aqui na semana passada que quando nós somos fracos, nos tornamos fortes. Por quê? Porque a graça flui para quem é fraco. A graça flui para quem reconhece que precisa do Senhor. A graça flui para quem chega diante do Senhor e fala: Senhor, eu preciso da sua graça na minha vida. Eu preciso, meu Deus, da sua ajuda. Eu preciso de ti para vencer isso. A graça flui para aqueles que reconhecem. Quando somos fracos, então somos fortes, porque é o momento que o poder de Deus também se manifesta. Amém, meus irmãos? Diga: o poder se manifesta quando reconhecemos nossas fraquezas. Amém? Porque quando nós temos consciência da nossa fraqueza, é nesse momento que nós nos tornamos mais dependentes de Deus. Dependência é tudo na vida do cristão, meus irmãos. Porque dependência não é natural do homem. Ninguém gosta de depender. Vivemos numa cultura de autossuficiência, é verdade ou não é? Todo mundo dá conta de si. Depender é algo terrível para muitas pessoas e para a natureza humana.
Mas você e eu não deveríamos depender de homens. Nós deveríamos depender sempre de Deus. Amém? E quando nós encontramos com o nosso espinho na carne, que aqui no caso o apóstolo Paulo fala do seu espinho, nós podemos falar: Senhor, sem o Senhor eu não consigo vencer isso. E por que Deus não tira o espinho da nossa carne? Para que nós dependamos da sua graça. Para que todas as vezes que nós estivermos incomodados com esse espinho, nós chegarmos diante do Senhor e falar: Senhor, me ajuda. Por que Deus não faz tudo de uma vez só? Por que Deus não tira tudo que está nos incomodando? Porque Ele quer ter um relacionamento comigo e com você. Ele é um pai que quer ter relacionamento com seus filhos. Amém, meus irmãos? Para que todas as vezes que você estiver sofrendo, triste, incomodado com algo, você possa chegar diante de Deus e falar: Senhor, me ajuda. Por isso, quanto maior a nossa fraqueza, maior é a manifestação do poder de Deus. E o apóstolo Paulo vai falar aqui acerca desse espinho na carne que representa a sua fraqueza. Ele vai dizer que quando ele entendeu isso, ele passou a se alegrar com as perseguições, com as injúrias, com as calúnias, se alegrar com as necessidades, se alegrar com as afrontas. Amém? Por isso que ele vai dizer: agora eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Por que é importante ministrar sobre essa palavra? Vivemos numa cultura evangélica onde as pessoas mais fortes são as pessoas perfeitas. As pessoas mais espirituais são aquelas que não têm problema nenhum. As pessoas que estão mais próximos de Deus são aquelas que não têm defeitos. É verdade ou não é? E no meio dessa cultura, muitas vezes nos intimidamos. Muitos chegam até a pensar: quem sou eu para Deus me usar? Quem sou eu para Deus me abençoar? Quem sou eu para ter isso ou ter aquilo? Aí nós aprendemos que nós temos, somos e fazemos não por causa de nós, mas por causa da graça de Deus, que é um favor imerecido. Mas só desfruta disso quem tem a revelação de que quando é fraco, aí sim é que é forte. Diga: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Parece uma contradição, parece um paradoxo, mas a vida cristã é cheia de paradoxos. Para subir, tem que descer. Para ganhar, tem que perder. Para receber, você tem que dar. Não é? Então nós vivemos esse paradoxo da vida cristã. Por isso que Paulo fala: de boa vontade me gloriarei nas fraquezas, para que em mim repouse o poder de Cristo. Então, meus irmãos, eu quero hoje aprofundar um pouco mais com vocês acerca dessa palavra, que tem me abençoado tanto e vai te abençoar também. E a pergunta que eu quero responder com você hoje é que poder é esse que se manifesta na nossa fraqueza? Porque a palavra diz: para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, a fraqueza tem poder. Diga: a fraqueza tem poder. Poder de quê? Por que a fraqueza que nós temos e apresentamos diante do Senhor tem o poder? Em primeiro lugar, a fraqueza tem o poder, meus irmãos, de moldar o nosso caráter. Diga: a fraqueza tem o poder de moldar o nosso caráter. Você sabe, há uma diferença entre caráter e temperamento. Temperamento você não muda. Uns são mais agitados, outros são mais devagar, outros são mais explosivos. Então temperamento não muda. Você, vai tentando controlar ali com o tempo, com a maturidade do seu temperamento. Agora, caráter muda. Um mau caráter se torna um caráter transformado por Deus. Uma pessoa mentirosa se torna uma pessoa verdadeira. Uma pessoa infiel se torna uma pessoa fiel. Uma pessoa soberba e arrogante
se torna uma pessoa humilde, quando é transformado pelo poder de Deus. Então todos nós aqui nascemos de novo. Todos nós aqui recebemos um novo espírito, somos justiça de Deus em Cristo Jesus. A salvação está garantida para nós. Agora o nosso caráter e a nossa alma, ela vai sendo transformada. Amém, meus irmãos? A cada dia. E é por isso que Deus permite o espinho na nossa carne. É por isso que Deus permite as nossas fraquezas. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 7, meus irmãos. Para que não me ensoberbecesse. Veja, soberba, orgulho, está no caráter da pessoa. Amém? Então Paulo está dizendo, olha, para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me imposto o quê? Um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui da sua experiência com seu caráter. E por que o apóstolo Paulo fala que ele viveu essa experiência para que não se ensoberbecesse? Porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele viveu experiências que nenhum dos apóstolos viveram. O apóstolo Paulo teve revelações grandiosas. A Bíblia chega a dizer que ele foi ao terceiro céu, num arrebatamento. E ele viu coisas que, se ele fosse contar aqui para nós, ninguém ia entender. Então ele teve grandes revelações de Deus. Antes disso, ele encontrou com o próprio Senhor no caminho de Damasco. Ele recebeu a graça de ser apóstolo diretamente de Cristo. Paulo era tão usado por Deus que ele operou maravilhas, ele operou milagres. A Bíblia vai dizer que o lenço dele curava. Então Paulo poderia se orgulhar de dizer: eu tive encontro com Cristo, eu fui ao terceiro céu, eu tive grandes revelações, eu sou muito usado por Deus, meu lenço tem poder de curar, olha aqui a unção que eu tenho. Ele poderia se ensoberbecer, mas ele disse, a fim de que eu não me ensoberbecesse, me foi colocado um espinho na carne. Olha que coisa tremenda. Paulo estava sendo tratado no seu caráter, para que as grandezas das revelações não fossem para que aquela experiência não fosse algo escorregadio para os seus pés, e que a soberba dele não levasse à queda. Isso pode acontecer com cada um de nós, meus irmãos. Às vezes Deus libera bênção para uma pessoa. A pessoa ganhava 1x, passa a ganhar 2x ou 3x, ela já muda, já fica arrogante, trata as pessoas de maneira arrogante, troca de carro, se acha melhor do que todo mundo, compra um telefone de última geração, Deus abençoa entende? Ou não só em questões de bens materiais, a questão às vezes espirituais. A pessoa pode receber um dom de Deus, Deus passa a usar aquela pessoa, e aquela pessoa pode ficar vaidosa espiritualmente. Você conhece alguém assim? Acha que ora melhor do que os outros, que prega melhor do que os outros, que faz melhor do que os outros. Aí Paulo, na verdade, ele está falando aqui, está fazendo aqui um desabafo. Ele está dizendo aqui: olha gente, vocês não sabem a luta que eu passo. Eu sou usado, tive revelações, Deus me abençoa tanto, mas foi me dado um espinho na carne para que eu não me ensoberbecesse. Paulo aqui está fazendo um desabafo, que ele foi tratado no seu caráter. Então eu quero dizer algo para você. Essa fraqueza que você tem que lutar com ela, que você tem que lidar com ela, essa limitação que você gostaria de não tê-la, faz parte de um propósito de Deus para tratar o nosso caráter. Quem está entendendo, meus irmãos? Isso é algo muito sério. E como é que nós vemos que Paulo foi tratado no seu caráter? Como é que eu sei que o apóstolo Paulo, a partir daquela experiência,
ele se tornou uma pessoa não arrogante, não soberba, não orgulhosa. Se tornou uma pessoa mais humilde e quebrantada. Quando nós lemos, por exemplo, a carta que ele escreve aos Efésios, capítulo 4. Olha o que diz a palavra de Deus no capítulo 4, do versículo 25 em diante. Esse texto aqui já está lá na frente. Esse texto o apóstolo Paulo escreveu bem depois da sua conversão. Então ele já foi tratado por Deus. Olha o que diz aqui: por isso, versículo 25, deixando a mentira, fale cada um verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que cuidar aos necessitados, acudir os necessitados. Não saia da vossa boca nenhum palavrão, e sim unicamente que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Veja, se isso aqui não é a carta de um homem tratado no seu caráter. Se você observar cuidadosamente, você vai ver que as orientações que o apóstolo Paulo dá nessa carta é uma expressão da graça de Deus na vida dele, que afetou os seus relacionamentos com as pessoas. Repare que é tudo referente ao próximo. Falar a verdade, não mentir para o próximo, não roubar nada de ninguém, perdoar uns aos outros, não deixar a ira, a mágoa, a amargura, a cólera, não ficar falando palavras torpes ou palavrões uns com os outros. Então ele está falando aqui que ele foi tratado por Deus. Sabe, meus irmãos, não é fácil para nós lidar, por exemplo, com questões de perdão. É fácil perdoar? Seja verdade, fala a verdade. Não é fácil perdoar. E Paulo está dizendo aqui: perdoai-vos uns aos outros. Ou seja, quando temos esse espinho na carne, quando nós deparamos com essas nossas limitações, nós vemos como que nós precisamos perdoar, como que nós precisamos, ser mais compassivos uns com os outros, porque é muito fácil a gente acumular lixo no nosso coração, irmãos. É muito fácil acumular mágoa, acumular tantas coisas ruins. Quem está compreendendo, meus irmãos? Então Paulo foi tratado no seu caráter. No seu caráter. Você tem espelho em casa, sim ou não? Você tem espelho no seu banheiro, sim ou não? Tem ou não? Todos nós temos espelho. E quantas vezes nós olhamos no espelho e falamos: o quanto eu preciso mudar, o quanto eu preciso ser transformado por Deus. Porque o que está em questão aqui, meus irmãos, e o que está em questão em todos nós, é o problema do orgulho. Diga: orgulho. Quando Paulo fala assim, para que eu não me ensoberbecesse, ele estava dizendo, para que o orgulho não suba a minha cabeça, para que eu não me ache melhor do que ninguém. Irmãos, o orgulho é uma questão muito séria. O orgulho pode fazer cair uma nação. O orgulho pode derrubar uma empresa. O orgulho pode desgastar até mesmo uma igreja. Isso é algo muito perigoso. Judas vai dizer lá no capítulo 4, no versículo 4:16, que se introduziram pessoas orgulhosas dentro da igreja, através de dissolução, pessoas murmuradoras, pessoas queixosas, pessoas que passavam a deturpar o evangelho da graça, por causa do orgulho. Muitos ouviram Paulo falando sobre a graça e falaram assim: agora eu posso pecar à vontade, agora eu posso viver a minha vida de qualquer maneira, porque Deus vai me perdoar mesmo. As pessoas deturpavam o evangelho da graça, por causa do orgulho. Uma coisa que nós precisamos aprender é que Deus perdoa sempre, mas as consequências dos pecados e dos atos virão.
Verdade ou não é, meus irmãos? Deus perdoa, mas as consequências e a colheita virá. Então, nós precisamos compreender isso, não deixar o orgulho tomar conta do nosso coração. Amém, meus irmãos? E olha o que diz 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Tem jovens aí, amém? Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes lhe concede a sua graça. Veja, Paulo disse: eu tenho esse espinho na carne, pode deixar o texto, para que eu não me ensoberbecesse. Então aqui está dizendo, Deus resiste aos soberbos. E quem são os soberbos? Os orgulhosos, aqueles que têm uma visão maior de si mesmo, além do que lhe convém. Se acha melhor do que todo mundo, se acha melhor do que os outros, faz sempre melhor do que os outros. E a palavra diz que aos tais Deus resiste. Deus dá graça para os humildes, mas resiste os soberbos. Amém, meus irmãos? E esse texto está dizendo para nós aqui que o maior problema é o problema do orgulho. Se o homem nos resistir, se alguma situação nos resistir, se o inferno nos resistir, nós podemos ir para Deus. Amém, meus irmãos? E se Deus é por nós, nós chegamos humildemente diante de Deus, quebrantado, dependente de Deus, fala: Deus, me ajuda. Agora, se eu resistir a Deus, se eu quiser medir forças com Deus, quem é que vai ser por mim? Então não podemos resistir a Deus. Amém, meus irmãos? Mas temos que nos humilhar diante de Deus. O que nos desqualifica diante de Deus não são as nossas fraquezas, mas é o nosso orgulho e a nossa soberba. Por isso que ele começa falando para os jovens, porque se tem alguém que aprende rápido o que é o orgulho e a soberba, são os jovens. Eles acham dono de tudo, eles sabem de tudo, eles são mais experientes que o papai e que a mamãe. O pai fala: filho, não faz isso, filha, não vai por esse caminho. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Não, pai, eu sei, da minha vida cuido eu. O ser humano parece que a fase da consciência desperta na juventude. Isso é o orgulho, isso é a vaidade, isso é a soberba. Por isso nós temos que nos quebrantar diante do Senhor. Quem está compreendendo, meus irmãos? Que temos um coração quebrantado, que não precisamos passar por sofrimentos desnecessários, sabe? É loucura achar que podemos viver uma vida sem a dependência de Deus. É loucura. A soberba desqualifica a gente. E o que é soberba? É você pensar de si mesmo além do que convém. Quem está compreendendo, meus irmãos? Conta-se uma história que dois loucos estavam conversando um com o outro. Dois loucos. E um disse para o outro assim: a partir de hoje eu sou Napoleão Bonaparte. E o outro perguntou: quem foi que lhe disse isso? Foi Deus. Aí ele falou: eu não lembro de ter falado isso com você. Quer dizer, um achava que era Napoleão Bonaparte e o outro achava que era Deus. Eu acho legal a expressão dos irmãos. Tem gente que não ri, que não entendeu nada. E tem gente que aprende rápido. Ele pegou, aí eu tenho que explicar tudinho. Você entendeu, não? Então, não pense de si mesmo o que lhe convém. Amém, meus irmãos? Porque temos espinhos na carne? Por que temos limitações e situações que nos incomodam? Para não nos ensoberbecermos. E para nós dependermos totalmente da graça de Deus. Vou falar uma coisa para você, irmão. Se não fosse a graça de Deus na nossa vida,
nós seríamos pessoas completamente insuportáveis. Ninguém ia conseguir morar com você. Ninguém ia conseguir casar com você. Ninguém ia conseguir se relacionar com você e nem comigo. Nós só somos o que somos por causa da graça de Deus. Fomos tratados por Deus, estamos sendo tratados por Deus. Um teólogo chamado João Calvino, você já deve ter ouvido falar. Ele disse assim: todo ser humano tem todas as ferramentas prontas para ser um monstro. Todo ser humano tem dentro de si um potencial para ser um monstro. E se ele não demonstra toda a maldade do seu coração, é porque a graça de Deus impede. A verdade, irmãos, é que se nós não fôssemos dependentes da graça de Deus, né, nós teríamos até potencial para ser militante do Hamas, grupo terrorista. É triste isso, mas é a graça de Deus que nos guarda, de não nos monstrificarmos, para nós sermos realmente pessoas que têm um caráter de Cristo transformado. Quem está compreendendo, meus irmãos? Santo Agostinho, o teólogo, ele dizia o seguinte: a graça de Deus transforma lobos em cordeiros, monstros em homens e homens em anjos. Isso é a graça de Deus. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: eu vejo a graça de Deus em você. Ainda que seja profeticamente, eu vejo a graça de Deus em você. Seu caráter está sendo transformado. Aleluia. Por isso que tem esse espinho. A oportunidade da graça de Deus se manifestar. Ah, meus irmãos, quanta gente soberba, não é verdade ou não é? Quanta gente a gente fala assim: vai para a igreja, não vou. Vai ouvir a palavra, não vou. Se arrepende, não se arrepende. Quebranta, não quebranta. Você conhece alguém assim? Eu sei da minha vida. Eu sei o que eu estou fazendo. Que nós não sejamos assim, meus irmãos. Quero terminar esse ponto falando uma coisa para você. O Senhor está transformando o nosso caráter, amém? Está transformando o nosso caráter para sermos semelhante a quem? A quem? A Cristo. A palavra diz que somos transformados conforme, ou seja, de acordo com a imagem de Cristo. Cristo é o nosso modelo. Cristo é a nossa referência. Cristo é a matriz. Antigamente, hoje não tem muito isso, mas acho que ainda tem. Mas antigamente tinha muito duplicação de CDs. Quem lembra disso? A banda gravava no estúdio um CD. Gastava-se 20 mil reais, 50 mil reais para gravar um CD. E aquele CD chamada Master era um CD de altíssima qualidade. Todos os outros CDs originais tinham como base de replicação o CD Master. Os CDs caros, valiosos, eram CDs com alta qualidade. Por quê? Eles absorviam os detalhes da sonoridade, da masterização da música. Só que algumas pessoas pegavam a réplica do Master e replicava outros CDs e não usava o Master como referência. Era o chamado CD. Aí você já sabe, porque você já comprou muito CD pirata. Você sabe disso. Alguns não percebem, não têm ouvidos técnicos para perceber a diferença da qualidade, mas há uma diferença de qualidade enorme de um CD pirata, que veio de uma réplica da réplica da réplica, e um CD que veio do Master. Quem está compreendendo, meus irmãos? Aleluia! E o que isso tem a ver conosco, comigo e com você? O nosso alvo não é ser melhor do que um marginal. Não, já sou melhor do que um marginal, eu não roubo, eu não faço nada de errado. Nosso alvo não é ser melhor do que um vizinho que é ímpio, que fica xingando. Não, mas olha só, mas eu não xingo, eu não faço isso, eu não faço aquilo.
O nosso alvo não é ser réplica de um ser humano, de um ou de outro, não. O nosso alvo é ser semelhante a Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Esse é o nosso alvo, é sermos, ou como o pastor Douglas Gonçalves diz, é ser Jesus copy. É ser cópia de Jesus, é sermos semelhantes a Jesus. Um crente que não é semelhante a Jesus, ele é um pirata. Tem que botar um tapa-olho na cara dele, porque é um pirata, é uma falsificação. Aqui está glorificando a Deus, aleluia, erguei as mãos e dai. Mas quando sai da porta para fora, é o capeta em pessoa. É um pirata, porque está seguindo alguém, algum famoso na internet, ou um influenciador. Você é um crente pirata? Ou é um crente Jesus copy? Cópia de Jesus. Pergunta ao seu irmão, você é um crente pirata ou é um Jesus copy? Eu quero ser um Jesus copy. E todas as vezes que eu me deparo com meu espinho na carne, todas as vezes que eu me deparo com esse espinho, eu corro para os pés de Jesus. Eu falo, Jesus, não deixa a soberba, não deixa o orgulho, não deixa eu achar que o meu talento, que isso, que aquilo. Não deixa eu me esconder atrás do meu ministério, não deixa eu me esconder atrás de um talento onde as pessoas admiram. Não, Senhor. Eu quero ter a humildade suficiente para reconhecer que é a Tua graça que me basta. Não quero ser soberbo, não quero ser orgulhoso. Eu quero ser como Jesus. Porque 1 João capítulo 4, versículo 17 diz, tal como Ele é, nós somos nesse mundo. Quem pode dar glória ao Senhor por isso, irmãos? Então permita que a cada dia o Espírito Santo trabalhe na sua vida. E coopere com isso. Ajuda. Tem gente que não ajuda nem um pouco, irmãos. A verdade é essa. Tem gente que não coopera nem um pouco. Por isso que o tempo passa e as coisas não mudam. Mas nós vamos cooperar com o Espírito Santo. Então a fraqueza tem o poder de quê? Tem o poder de moldar o nosso caráter. Quem está recebendo essa palavra aqui, diga glória a Deus. Mas a segunda verdade que nós aprendemos aqui nesse texto é que a fraqueza, além de moldar o nosso caráter, tem o poder de manifestar a glória de Deus. Diga, a fraqueza tem o poder de manifestar a glória de Deus. Você sabe, meus irmãos, Deus é chamado de Todo-Poderoso. O que significa o Todo-Poderoso? Não há ninguém acima dele em poder. Amém? Deus não depende de nada e de ninguém. Ele pode criar o mundo, Ele pode fazer tudo sozinho. A palavra diz que Ele criou o mundo com o poder da palavra. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja expansão no firmamento. Haja águas separadas, haja terra, haja tudo. Disse Deus, haja. Ele fez tudo pelo poder da sua palavra. Isaías capítulo 14, versículo 24. A palavra diz assim, Isaías 14, 24. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se... Ele não depende de ninguém. Ele não precisa de forças externas para fazer nada, porque Ele é o Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? Deus, Ele abriu o mar vermelho. Não foi Moisés que abriu. Quem que abriu? Deus. O povo até achou que o mar não estava se abrindo, ele estava se abrindo do oriente para o ocidente, de lá para cá. E o povo achou que não estava acontecendo nada. Mas Deus é que abriu o mar vermelho. Então quando Deus quer manifestar o seu poder, diga poder, Ele não depende de ninguém. Diga ninguém. Diga, quando Deus quer manifestar o seu poder, Ele não depende de ninguém. Ele é Deus.
Agora, quando Ele quer manifestar a sua glória, Ele usa a gente. Quando Ele quer manifestar a sua glória, Ele usa pessoas como nós. Guarda isso. Homens e mulheres cheios de limitações, cheios de falhas e fraquezas. Quando Deus quer manifestar a glória dele, Ele escolhe você. Para você entender melhor isso daqui, imagina que você está vendo um jogo de futebol e a seleção brasileira está enfrentando a seleção de Camarões. Amém? Quem é que vai ganhar esse jogo? Brasil. É óbvio. Porque é o mais forte, né? Enfim, mais capacitado, etc, etc. Quando o Brasil ganha uma seleção, por exemplo, inferior a ele, qual é a surpresa que nós temos? Nenhuma. Porque é óbvio que ia ganhar, não é? Agora imagina se essa seleção de Camarões, no mesmo campeonato, goleia Brasil, Alemanha, Holanda, França, Itália. O que é isso? Glória. É o menor confundindo o maior. É o que não tem confundindo quem tem. É o que não é confundindo quem é. Não é disputa de poder, é manifestação de glória. De glória. Por que Deus, Ele usa a gente para vencer o diabo? Para manifestar a glória dele. A glória de Deus é pegar a gente, seres frágeis, limitados, com tantas fraquezas, para vencer o inimigo das nossas almas. Porque se Deus quisesse disputar poder com o diabo, só com o sopro da boca Ele desintegrava o diabo. Inclusive no Apocalipse diz que com o sopro da boca Ele vai destruir o diabo. Mas por que Deus não quer destruir o diabo com o sopro da boca dele agora? Porque Ele quer usar eu e você para manifestar a glória dele. Homens e mulheres tão cheios de fraquezas, de limitações, mas que vão viver e manifestar na sua vida a glória de Deus. É a mesma coisa Davi e Golias. Se Deus escolhesse um guerreiro da altura de Golias, um gigante para vencer Golias, que graça teria? Todo mundo ia achar, é óbvio que vai ganhar, ele é maior, ele é mais forte. Mas Deus escolhe um Davizinho pequenininho, com uma pedra, para vencer um gigante enorme, com capacete, com escudos e com lança. E a palavra diz que Davi venceu Golias, e depois ainda pegou a própria espada do Golias e arrancou a cabeça dele. Aquilo é o quê? Glória. Então por que Deus usa as nossas fraquezas e permite as nossas fraquezas e o espinho na nossa carne? Para manifestar a sua glória. Depois daquela vitória, todos disseram: só a Deus em Israel. As pessoas vão olhar para você e vão falar: verdadeiramente Deus é na sua vida. Porque isso está manifestando a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então quando Deus quer manifestar a glória dele, Ele vai usar pessoas como nós. Sabe quando é glória? Quando você decide liderar uma célula. Sabe quando é glória? Quando você fala assim: Senhor, eu não sou mais capacitado, eu não sei nem falar direito, eu sou tão inconstante, mas eis-me aqui. Aí o Senhor pega essa pessoa tão cheia de limitações, usa essa pessoa para pregar a palavra, e através daquela pregação, transformar outras pessoas. Isso é glória. A Bíblia diz que os anjos queriam pregar no nosso lugar. Seria muito melhor se os anjos pregassem. Os anjos têm uma mente constante, perfeitos. Sim ou não? Eles são cheios de poder. Então eles poderiam estar pregando aqui no meu lugar. Mas aonde que está a glória de Deus? É um ser humano tão frágil, tão limitado quanto eu, ser boca de Deus para ministrar na sua vida, e no final você chegar para mim e falar: pastor, Deus falou comigo hoje de uma maneira tão poderosa. Parece que o senhor estava lá em casa ouvindo a conversa na hora do almoço. Parece que o senhor sabe tudo o que estava acontecendo lá no meu trabalho. Mas não sou eu, é Ele, é a glória dEle.
É a manifestação da graça dele na minha vida. E o mesmo ele quer fazer na sua. Sabe quando é glória? Quando aquele irmãozinho se lança e fala assim: Senhor, pode me usar. Aí daqui a pouco você vê aquele irmãozinho pregando no encontro com Deus, ministrando no encontro com Deus. O que as pessoas vão dizer? Gente, vocês viram aquele irmão pregando? Vocês viram aquele irmão ministrando? Qual? Como Deus está usando ele de maneira tão gloriosa. Isso é o quê? Glória! Isso é o quê? Glória de Deus. Olha a célula dele como está multiplicando. Olha só o impacto que ele está causando lá na escola, lá no trabalho, lá na empresa. Isso é o quê? Glória. Por isso que a palavra diz, irmãos, que nós somos como barros, como vasos de barro nas mãos do oleiro. E a palavra diz em 1 Coríntios que nenhuma carne vai se gloriar perante o Senhor. Paulo vai dizer para que minha carne não se glorie. Por quê? Porque esses tesouros estão em vasos de barro. Diga: eu sou um vaso de barro. E eu carrego um grande tesouro. Diga: dentro da fragilidade do barro. Diga mais forte, irmão: você comeu hoje? Ou você está de jejum até agora? Diga: dentro da fragilidade do barro está a preciosidade do tesouro. Você carrega um grande tesouro. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você carrega um grande tesouro. E Deus escolheu os fracos, aleluia, para impedir que o orgulho cresça. Oh, irmãos, mais uma vez repito: não deixe o orgulho subir a sua cabeça. Seja humilde. Humilde no falar, humilde no aprender, humilde em saber que não sabe tudo, humilde em saber que sempre vai ter alguém melhor que você, porque a soberba precede a queda, a altivez do espírito, a ruína, mas Deus dá graça aos humildes. Diga: glória a Deus. A glória de Deus vai se manifestar na sua vida, apesar de você, apesar das suas fraquezas. Aí olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 32. Olha lá. Hebreus capítulo 11, versículo 32. O que mais direi? Certamente faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão. Próximo: Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel ou dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca dos leões, mas extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada e da fraqueza tiraram forças. Próximo: fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fuga o exército dos estrangeiros. Da fraqueza tiraram força. Então, para você guardar esse segundo ponto, preste atenção. Quando você for convidado, desafiado a fazer algo para Deus, não hesite. Não diga: eu não tenho condições, eu não posso, eu não consigo. Não diga isso. Diga: Senhor, eis-me aqui. Porque até falar eu não tenho condições, eu não posso, eu não sei, isso é soberba. Porque você está dizendo que não tem em você capacidade para fazer. Mas Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Aqueles que falam: Senhor, eis-me aqui. Não fuja dos desafios. Deus está te chamando para grandes oportunidades. Diga: glória a Deus. Se entregue completamente a Ele, a graça dEle, mesmo em meio às suas fraquezas. Amém, meus irmãos? Então, por que há poder nas fraquezas? Você lembra da primeira verdade? Muito bem, perfeito. Você lembrou perfeitamente, porque o nosso caráter está sendo transformado. Amém? Porque as fraquezas têm poder de
mudar o nosso caráter. Segundo, porque a fraqueza tem poder de manifestar a glória de Deus. Amém? Mas em terceiro e último lugar, por que há poder na fraqueza? Queria que agora você apertasse o cinto, se ajeitasse na cadeira, murcha a barriga, estufa o peito, catuca o teu irmão aí, catuca ela, catuca ele, fala assim: acorda, acorda, porque agora vem um tesouro para a sua vida aqui. Amém? Pastor, por que essas pressões que eu passo? Por que essa luta, pastor? Por que essa perseguição? Essa necessidade financeira? Essa aflição? Esse filho rebelde? A conta virada no banco? Por que, Senhor? Tantas coisas que sobrevêm a nós, irmãos. Sabe por quê? Porque a fraqueza tem o poder de extrair de nós o verdadeiro louvor. Eu vou repetir. A fraqueza tem poder, Luciano, que veio lá de Copacabana só para ouvir isso. E tem gente que mora do lado da igreja e não vem. Aleluia. Mas é uma fraqueza, né? Fraqueza. Do lado da igreja é a maneira de dizer, até irmão, porque tem irmão que mora aqui do lado, mas ele está aqui, por favor, não tem nada, não é nada contra, não. É maneira de dizer. Mas por que Deus permite a fraqueza? Para que nessa fraqueza nós possamos extrair ao Senhor o nosso melhor e verdadeiro louvor. Para você entender isso, preste atenção. Você sabia que são nos momentos de fraqueza, de necessidade, de pressão, vou repetir, são nos momentos de fraqueza, de pressão, de tensão, de necessidade, que tudo que está no nosso coração vem à tona? São em momentos de tensão, pressão, necessidade, que o que está dentro do nosso coração, lá no profundo, vem à tona. Vou explicar. Imagina, é assim que nós nos relacionamos com as pessoas. Quantas pessoas na hora de cabeça quente, na hora da pressão, da tensão, na hora que a temperatura sobe, que a tampa da chachaleira voa, é nessa hora que as pessoas começam a botar para fora o que está lá dentro. É verdade ou não é, meus irmãos? Eu não confio em você. Você é isso. Você é aquilo. Você não sei o que. Você não sei o que lá. É assim ou não é, meus irmãos? Aí depois a pessoa esfria a cabeça e fala assim: ah, me perdoa. Eu não devia ter falado isso. Não foi isso que eu quis dizer. Mas disse. E era exatamente aquilo que estava no coração da pessoa. Porque no momento da pressão, da tensão, é que a gente bota para fora. E quem está perto da gente até se assusta. O quê? Fulano falou isso? Fulano falou aquilo? Oh, eu estou decepcionado. Bem-vindo à verdade. É isso que está dentro do coração da pessoa. A palavra fala, a boca fala do que o coração está cheio. Cheio. Né? Aí tem que pedir perdão, não era bem isso. Mas pastor, o que você está querendo dizer com isso? Bom, primeiro para você vigiar, não é? Amém? Se você tem alguma coisa no seu coração, coloca diante do Senhor. Para que você não passe vergonha na hora da pressão. Amém? Vai para Deus, ora para Deus, fala: Senhor, eu penso isso, eu sinto isso, mas eu não quero isso no meu coração, né? Eu não quero colocar para fora aquilo que está dentro. Tudo bem. E foi no contexto de pressão que Jesus disse: a boca fala que o coração... Ok. Agora volta para o texto, vamos voltar para a palavra para você entender por que a fraqueza e o espinho na carne faz a gente extrair o verdadeiro louvor e o melhor louvor. Porque fraqueza, espinho na carne, pressão, necessidade, tentação, luta,
injúria, perseguição, tudo que Paulo falou ali e muito mais. É nesse momento que nós estamos debaixo de pressão. É nesse momento que nós estamos debaixo de tensão. É nesse momento que nós temos que fazer uma escolha. Se vamos murmurar, reclamar, se vamos agir na carne, ou é se nesse momento que nós vamos expressar do fundo do nosso coração quem realmente nós cremos. Ou se é nesse momento, se verdadeiramente nós vamos louvar a Deus e adorar a Deus, não por causa das circunstâncias, mas por causa do caráter dele, de quem ele é. Porque louvar a Deus e adorar a Deus nada mais é do que você exaltar a pessoa de Deus, o poder de Deus, o caráter de Deus, a grandeza de Deus, independente das pressões. Você está me entendendo? Por isso que a pressão e o espinho na carne e as fraquezas é o melhor momento para nós expressarmos a Deus o verdadeiro louvor, isto é, aquilo que está no nosso coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E é nesse momento, irmãos, de pressão, que nós podemos oferecer a Deus o nosso melhor louvor. É nesse momento de pressão que Deus ouve o nosso louvor e a nossa adoração de maneira genuína, não da parte dele para nós, mas da nossa parte para ele. Porque adorar a Deus quando está tudo bem, louvar a Deus quando está tudo bem, adorar a Deus e cantar quando está empregado, quando está com dinheiro no bolso, adorar a Deus, louvar a Deus quando não está faltando nada em casa é muito fácil, qualquer um louva, qualquer um adora. Agora eu quero ver o que sai do nosso coração quando a gente está debaixo de pressão. Deus quer saber o que sai do seu coração quando você está sofrendo. Sai murmuração, sai reclamação, sai ira, sai ódio, sai indignação, ou sai um verdadeiro louvor. Porque o verdadeiro louvor é o louvor que sai debaixo da pressão. Eu vou falar uma coisa para você agora. É esse louvor, debaixo de pressão, debaixo de perseguição, debaixo de afronta, debaixo de luta, debaixo de necessidade, é que faz o nosso louvor ser mais perfeito que o louvor dos anjos. É nesse momento que o nosso louvor, ele é mais perfeito do que o louvor dos anjos. Ele se torna superior ao louvor dos anjos. Quando? Quando nós adoramos em meio às fraquezas. Por que isso? Ora bolas. Tem louvor mais perfeito do que o louvor dos anjos? Fala a verdade. Tem louvor mais intacto do que o louvor dos anjos? Tem louvor mais afinado do que o louvor dos anjos? Fala a verdade, irmão. Deus fala que tem coral de anjos. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Apesar do louvor dos anjos ser perfeito, eles não sabem o que é louvar quando o filho está doente em casa. Os anjos não sabem o que é adorar quando está com a conta virada. Eles não sabem o que é louvar quando a pessoa está sofrendo perseguição, porque eles nunca passaram por isso. Os anjos nunca passaram pelo que você passa. Eles não sabem o que é adorar e louvar quando tem um filho rebelde. Eles não sabem o que é louvar e adorar quando alguém recebe um diagnóstico médico dizendo: você está doente, isso é um problema muito grave. Os anjos nunca louvaram quando estão sendo ali perseguidos e caluniados. Mas quando você passa por pressão, quando você passa por aflição, quando você passa por tudo isso e louva a Deus, esse louvor chama a atenção de Deus, esse louvor chama a atenção dos anjos, esse louvor chama a atenção dos céus, porque alguém está falando: quem está adorando, quem está louvando apesar de tudo isso? É aquele que está botando para fora do seu coração o que está lá dentro.
é aquele que está adorando em espírito e em verdade, é aquele que está se entregando, é aquele que tinha tudo para parar, mas não parou, é aquele que tinha tudo para ficar em casa, mas não ficou, é aquele que tinha tudo para murmurar, mas adorou, é aquele que tinha tudo para reclamar, mas ele colocou um louvor e começou a adorar a Deus. Por isso que o nosso louvor, ele se torna um louvor tão perfeito quanto o dos anjos. Deus olhou para você hoje e viu você aqui nesse culto e disse, pensou, né? Ela tinha tudo para ficar em casa, mas Ele viu você se arrumando, se preparando, vindo para adorar Ele. Mesmo passando por tudo que você está passando, Ele ouviu você dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele viu quando você tinha tudo para parar e falar: agora eu não vou liderar a célula, agora eu vou parar com tudo, agora eu vou entregar todos os meus cargos na igreja. Mas Ele viu que você não desistiu, Ele viu que você não entregou, Ele viu que você não parou, Ele viu que você disse: Senhor, eis-me aqui, com tudo que eu tenho passado, com tudo que eu tenho sofrido, com tudo que eu tenho enfrentado, eu não vou olhar para trás, eu não vou voltar atrás, eu vou permanecer. É nesse momento que o nosso louvor flui, irmãos. E como você acha que fica o sorriso de Deus para você e para mim? Como que você acha que Deus olha para a gente nesse momento? Ele abre um sorriso enorme. A alegria do Senhor é a nossa força. Ele se alegra com a sua disposição em continuar, e você recebe mais força para avançar. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sabe, irmãos, por isso que o espinho na carne, ele tem a sua função de extrair de nós o verdadeiro louvor. Lembra de Paulo e Silas na prisão? Quem lembra da história? Presos, chicoteados, amarrados, sofrendo, prontos para serem mortos. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, olha o que diz Atos capítulo 16, versículo 25. Atos capítulo 16, versículo 25. Olha o que diz a palavra de Deus. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam o que, meus irmãos? No momento da maior pressão, no momento da maior dificuldade. E os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio o que, meus irmãos? Um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram o quê? Todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Eles poderiam estar reclamando, eles poderiam estar murmurando, eles poderiam falar assim: agora eu não quero mais ser crente, agora eu vou afastar de tudo. Mas eles adoravam a Deus. Imagina naquele momento, Deus falando com Gabriel: Gabriel, que som é esse que está chegando lá da terra? Gabriel fala: Senhor, olha só, é Paulo e Silas. Eles estão na prisão, mas estão te adorando. Eles estão sofrendo, mas eles estão louvando. E que louvor é esse que eles estão cantando? Imagino que seria esse louvor: eu não vou deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Imagina Deus levantando do trono e falou: que? Mesmo presos, mesmo chicoteados, mesmo doendo, eles estão me adorando. A palavra diz, né, que Deus se inclina para ver, Ele se levanta do trono. E cada vez que Ele se levanta do trono e dá um passo no céu, a terra treme aqui. A terra treme, a terra treme. E nisso que a terra treme, as cadeias e as portas se abrem. Porque o verdadeiro louvor, é quando nós entoamos e adoramos, obrigado, no momento da nossa maior aflição. Eu lembro que foram nos momentos de maior aflição que eu tive as minhas maiores experiências com Deus no louvor e na adoração. Assim foi com meu irmão, assim foi com a minha mãe, foi com meu pai, foi com a minha irmã,
foi com Carol agora recentemente, e com tantos problemas que nós enfrentamos. É nesse momento que o louvor flui de maneira mais verdadeira de nós. Porque nós estamos louvando e adorando não porque está tudo bem, mas porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos quem é que está do nosso lado. Nós sabemos quem é a fonte da nossa força. Talvez hoje seja o seu pior momento, mas hoje vai ser o melhor momento para você adorar a Deus. Momento para você sentir mais a presença de Deus. Momento para você sentir o conforto de Deus. Aí alguém pode falar assim: pastor, mas é hipocrisia louvar quando tudo está mal, sorrir quando tudo está difícil. Isso é hipocrisia, pastor. Não, isso não é hipocrisia, isso é profecia. Você está profetizando o seu futuro. Você está visualizando o que Deus vai fazer. Por isso, quando você louva e adora no meio da aflição e da luta, você está profetizando na sua vida. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por isso, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre o que, meus irmãos? O que, meus irmãos? Sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Louvor entoado em tempos de dificuldade tem grande valor diante de Deus. Vou repetir, que talvez você não entendeu. Quando você louva e adora em momentos difíceis, são nesses momentos que o seu louvor sobe como um sacrifício para Deus. O que era um sacrifício na época? Era um animal morto. E além de morto, ele era queimado. E quando ele era queimado, o aroma, o cheiro daquele sacrifício subia. Quando você louva e adora, no momento da maior luta, da maior provação, da necessidade, da injúria, da perseguição, é nesse momento que Deus recebe o seu louvor como um aroma suave, como um cheiro agradável às tuas narinas. Quem está compreendendo? Isso é o que? Um sacrifício de... O que é um sacrifício? É você louvar quando tudo diz que não, quando tudo diz ao contrário. É você olhar a despensa vazia e adorar o Senhor. É você olhar a dor no seu corpo e adorar o Senhor. É você olhar a conta no negativo e adorar o Senhor. É você passar por situações de desprezo, desamparo, de traição, de decepção e adorar ao Senhor. É quando você não teria motivos nenhum para louvar, mas é nesse momento que você vai oferecer o melhor louvor. Porque nós estamos adorando ao Deus que é maior do que os nossos problemas. É o que diz Abacuque capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A graça de Deus, irmãos, faz isso na nossa vida. Quem precisa ouvir essa palavra aqui hoje? Ofereça um sacrifício de louvor ao Senhor hoje. Adore ao Senhor. Não pare de louvar. Joel 3,10 diz: forjai espadas. Olha o que diz lá, quero terminar com esse texto. Joel capítulo 3, versículo 10. Vamos ler juntos os três e... forjai espadas das vossas relhas de arado, e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco: eu sou forte. Quem é que é forte? Quem diz que é fraco. Diga o fraco: eu sou forte. Quem diz que é forte é fraco. E quem diz que é fraco é forte. Porque quando nós deparamos com as nossas limitações e os nossos espinhos, é que nós podemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Agora, irmão, ajuda o Senhor, ajuda o Espírito Santo, amém? Porque na hora da fraqueza, da pressão,
você pode tomar duas decisões: ou se afastar de Deus e fazer besteira, ou se aproximar de Deus e pedir ajuda para Ele. Tem crente que se afasta de Deus, faz tudo ao contrário, está se achando forte demais para viver sem Deus. É verdade ou não é? Não ora, não busca, não pede ajuda, continua blefando com as coisas do mundo, continua confiando no seu canudo, na sua faculdade, na sua força, continua confiando na sua habilidade. Está sendo forte. Agora, quando você não confia em nada mais, a não ser no Senhor, e fala: Senhor, eu sou fraco para vencer essa tentação, sou fraco para vencer esse vício, sou fraco para encarar esse problema lá no meu trabalho, sou fraco para perdoar, sou fraco para arrumar as coisas, sou fraco para lidar com isso. É nesse momento que o Senhor vai te dar força. Diga ao fraco: eu sou forte, porque tudo posso naquele que me fortalece. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Fica de pé no seu lugar.